pode sentar. É hoje, ô glória. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês hoje. Enquanto eu estava meditando, a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que Ele tem para a nossa vida, eu me lembrei de um animal que se chama rinoceronte. Quantos aqui sabem o que é um rinoceronte? Levanta a mão para eu ver. Tem alguém aqui que já viu de perto, ao vivo, um rinoceronte? Olha, muito bom, legal. Eu nunca vi ao vivo, mas já vi filme, já vi documentário, já vi foto, quando eu era criança eu até colori desenho de rinoceronte. E, por favor, eu queria pedir a colaboração dos meus irmãos da comunicação. Para aqueles que esqueceram que é um rinoceronte, eu queria que você colocasse, querido, a foto. Aí, já está. Ô, eficiência. Esse aqui é um rinoceronte. Você pode dizer rinoceronte? Rinoceronte. É assim, é? Rinoceronte. Esse bichinho, esse animal, geralmente, a maioria deles, eles moram na África e na Ásia. E eles estão em extinção. Não sei se você sabia. Eles estão em extinção por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eles demoram muito para se reproduzir. Uma mamãe rinoceronte é uma mulher. É uma senhora muito forte. Ela carrega no seu ventre um bebezinho de até 50 quilos. Vala-me Deus. Por 16 meses. Meu Deus, eu custei aguentar 8 meses. Meus filhos nasceram de 36 semanas. Nasceram, não tinha nem 3 quilos. Eu ficava me arrastando com aquele bucho, Imagina a mamãe rinoceronte. Só que ela demora muito para procriar, ela demora muito na gestação e ela fica amamentando por 2 anos. E só depois desse período é que ela tem um novo bebezinho rinoceronte. Então, o primeiro motivo da extinção é porque demora muito para vir bebezinhos rinocerontes, E o segundo motivo é porque esse animal, queridos, principalmente na Ásia, aproveitam quase tudo dele, principalmente na medicina local, de acordo com as crenças e com aquilo que eles gostam de fazer e de usar, Então, eles pegam e matam o rinoceronte, vendem as partes desse rinoceronte. Um rinoceronte, gente, apesar dele, olha só que interessante, ele chega até, o maior da espécie, ele chega até a 3,77 metros de altura, quase 4 metros. É um bicho muito grande e ele pesa até 4 toneladas. Pesadão. Agora, sabe quanto que esse bicho consegue correr? Duvido que você acertaria. Você consegue chutar uma velocidade? Pensa bem, um bicho de 4 toneladas. Você pesa quanto e consegue correr quanto? Tenta pensar, Um rinoceronte, ele pode correr até 45 quilômetros por hora. Imagina um bicho desse tamanho correndo na sua direção. Não imagino. Terrível, Para você ter uma noção, eu estava assistindo informações a respeito da Copa. E o Cristiano Ronaldo, que é o jogador que está aí, quase conseguindo como o melhor jogador da Copa, O Cristiano Ronaldo, ele consegue, nessa Copa, ele conseguiu dar uma arrancada de 34 quilômetros por hora para fazer um gol. O Neymar está em segundo lugar. Ele conseguiu correr 31,7 quilômetros por hora. Ele não correu mais porque ele caiu, tá certo?
Provavelmente, foi o que eu imaginei, né? Fazer o quê? Então, mas vamos mudar de assunto, certo? Vamos voltar ao rinoceronte. O rinoceronte é um bicho interessante, ele marca território. Eu tenho um cachorro, meu cachorro marca território fazendo xixi. O rinoceronte, além de fazer xixi, ele faz o número 2 para marcar o território. As fêmeas e outros machos ficam cheirando o número 2 por aí para detectar que é um super rinoceronte. Tem até dados sobre o tamanho das fêmeas, mas eu também vou deixar isso para uma outra oportunidade, tá? Eu disse para vocês que tem coisas que são muito apreciadas, eles aproveitam quase tudo do corpo dele, mas o que eles mais aproveitam e que é muito valioso, é mais valioso que ouro, é esse, quem sabe? Não é chifre. Respeita o animal, certo? O nome disso é corno. Piorou? Sabe quem mais tem corno? Pode pôr a próxima foto aí. A segunda imagem. Olha, você sabia que o boi não tem chifre, mas corno? O corno, eu não sou bióloga e nem veterinária, e nem nada disso. Estou longe, sou psicóloga, né? Então eu entendo pouco de animais. Mas o que eu li que o corno, ele é diferente do chifre, né? Porque ele é formado principalmente de queratina. Agora, o interessante é que é vascularizado, mas o do como é que chama? Rinoceronte, só para ver se você estava entendendo, né? Os animais. O rinoceronte, ele é exclusivo de queratina. E queratina é aquilo que tem no cabelo, tem na unha. E eles usam esse corno, pode colocar a próxima imagem, imagem 3. E eles usam esse corno, olha que bonitinho, né? Tem uns que tem um só, tem outros que tem 2, né? E eles usam isso até para fazer remédios afrodisíacos. Epa! Isso vale uma nota. O que eu pesquisei é que tem, dependendo da qualidade, ele pode ser vendido até por 65 mil dólares o quilo. Pensa bem, gente, é muito dinheiro. Esse bicho, por isso que ele está ele está em extinção, porque ele tem um corno. Vamos falar chifre, que fica mais fácil, né? Que o meu R é meio difícil, aí pode ser que você fique prestando atenção no corno, né? Então vamos deixar chifre, tá? Então ele tem esse chifre muito valioso. Agora, gente, o interessante, eu não sei se você já prestou atenção, os animais que têm chifre ou corno, geralmente é localizado em que lugar? Volta aquela imagem, por gentileza. A imagem 2. Olha aí, a maioria dos animais fica acima dos olhos, né? Sai inclusive do crânio. Pode ir para a imagem 3. Agora, esse aí, ele fica no alto do nariz. Você já imaginou ter uma coisa na ponta do seu nariz? Eu quero te convidar a fazer um teste, tá certo? Eu quero, pega o seu braço, não, olha, faz assim com o braço. Cuidado com o irmão da frente. Coloca no nariz, assim. E tenta, continua, irmão, vai. E eu quero que você olhe para o irmão do lado com o braço aqui. Sua visão ficou ruim? Olhando para mim, com o braço assim. Vai, põe o braço. Atrapalha? Gente, atrapalha. Eu fiquei pensando, coitado desse animal. Tem um chifre na ponta do nariz, deve atrapalhar muito a visão. Tanto é, gente, que a visão dele, a visão mesmo, ela é bem ruim. Ele tem um olfato muito bom. Agora, eu quero que você imagine a dificuldade desse animal enxergar, caçar, fazer, enxergar, né, perceber as coisas com um negócio na frente do nariz. Imaginou?
Você acha que isso é difícil? Imagina se nós tivéssemos um rinoceronte pintor. Como é que seriam as obras desse rinoceronte? Eu quero a última imagem. Vamos lá, imagem 4. Olha aí. Observa as telas desse rinoceronte. O que você está vendo de comum nas telas desse rinoceronte? O chifre. O chifre está saindo em todas as telas. Quer dizer, gente, que esse pobre rinoceronte, ele tem uma pequena dificuldade. Ele tem algo na ponta do nariz que foi crescendo na medida que ele foi crescendo. Quando ele nasceu, era um chifre bem pequenininho. E na medida que ele foi crescendo, virou um super chifre. Super corno. E esse corno, ele está atrapalhando o bichinho a enxergar. Esse corno, esse chifre está atrapalhando o rinoceronte a enxergar. Você que é motorista, você já ouviu falar do famoso ponto cego? Já ouviu falar? Alguém nesse lugar já bateu o carro por causa do ponto cego? Já bateram em mim por causa do ponto cego. O ponto cego do carro são áreas em que você perde a visibilidade por causa do ponto cego. Então você não consegue enxergar bem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje tem tantos recursos, né? Tem alguns espelhos côncavos, tem câmeras no carro, tem um sinalzinho, um apitinho e tudo mais, para poder nos ajudar no ponto cego. Porque existem áreas que a nossa visão fica deturpada, que a nossa visão é difícil de enxergar, e na verdade zero quer dizer que é nenhuma. Você realmente não enxerga um carro, uma bicicleta, uma criança, alguém que está passando por ali. E isso é muito perigoso. Diga, é perigoso. E hoje a nossa ministração não é sobre chifres, tá certo? A ministração de hoje é sobre o lugar daquilo que está em nós e o que está em nós que tem atrapalhado com que nós tenhamos uma boa visibilidade em relação às coisas. O que eu e você, queridos, temos que cresceu com o decorrer do tempo. Talvez você está tão acostumado com aquele negócio na ponta do nariz. Você está tão acostumado que tudo que você enxerga tem aquilo. Se você virar um pintor, talvez a sua pintura seja como desse rinoceronte. A pintura, a paisagem, aquilo que tem para você ver, as coisas que Deus tem para você, as novidades de vida, as possibilidades, um futuro glorioso, talvez sendo maculado por causa de algo que cresceu, você nem percebeu, está tão acostumado e aquilo simplesmente está mudando a sua visão em relação à paisagem. O que será que você e eu temos que tem atrapalhado a nossa visão? O que será, querido, que eu e você temos? Porque o propósito é eu fazer você enxergar que muitas coisas você não está percebendo. Você não está enxergando. Só que talvez você percebe que alguém está avançando numa área, que alguém está prosperando em alguma área, e talvez você se questione, por que eu ainda não avancei? Talvez algum tipo de resultado que você está esperando, que você está desejando, mas aquilo está demorando para chegar. Por que será que eu ainda não cheguei? Será que não são aquelas coisas que estão enraizadas em nós, que cresceram em nós, e nós estamos tão acostumados que a gente nem está percebendo? E eu fiquei, queridos, pensando a respeito disso. Na verdade, foi essa imagem que eu vi que me chamou a atenção. Essa imagem, ela me fez pensar tantas coisas. Quando eu vi essa imagem, eu falei, meu Deus,
falou comigo que tem coisas que eu não tenho enxergado, que precisam melhorar. E eu fiquei pensando a respeito de passagens da Bíblia, de coisas que aconteceram com os homens e mulheres de Deus na Bíblia, que demoraram para acontecer, que foram impedidos, ou que eles passaram, avançaram, porque eles não levaram em conta aquilo que estava diante do nariz. Eu gosto muito do livro de Esther, e eu estava pensando a respeito de Esther, e eu não sei se todos vocês conhecem, mas vale muito a pena você ler o livro de Esther, tem muita coisa boa para a gente aprender, e tem uma passagem que Esther, queridos, Esther era uma menina que ela teve, a sua família tinha sido escravizada, tinha sido levada como escrava, e os seus pais morreram, e ela foi criada por um primo, então ela não tinha pai, não tinha mãe, ela tinha uma herança de uma família que já tinha tido muito e não tinha mais nada, tinha agora uma vida simples, tinha uma vida restrita. Você conhece pessoas que já perderam muito dinheiro? Você já conheceu gente assim? Pessoas que já tiveram muito dinheiro um dia e perderam tudo. É tão triste. E é tão difícil eles voltarem a viver, eles se acostumarem com aquela vida, uma vida de restrição. Muitos reclamam muitos têm aquela dificuldade, tem muitos que se endividam porque não conseguem viver naquele padrão, ficam tristes todo o tempo, insatisfeitos. A maioria deles é assim. Tem dificuldade de retomar. Uma grande falência que aconteceu numa família, e Esther, ela veio de uma família que perdeu tudo. Para piorar a situação, pai e mãe morreram. Ela era adotada. E Esther cresceu nessa condição, com essa história. Quantos de nós não temos histórias que interferem naquilo que nós somos? Às vezes nem aconteceu com a gente, aconteceu com o pai, com o avô. E a gente vai convivendo, vai aprendendo aquilo, e quando a gente vê, a gente está reproduzindo algumas coisas sem saber por quê. Simplesmente foi um chifre que nasceu no nosso nariz. E Esther, queridos, ela estava lá naquela condição, mas um dia o rei ele queria se casar, e então os conselheiros dele sugeriram que ele pegasse as donzelas mais bonitas das províncias, e Esther era uma menina muito bonita, e ela foi escolhida entre essas meninas, e ela foi para uma casa onde ela passou um tempo ali naquela casa, todas as meninas ficaram ali, e elas ficaram um ano com tratamentos, né? E esperando aquela oportunidade em que elas seriam chamadas pelo rei, seria o dia delas. E naquele dia elas teriam uma única chance de impressionar o rei. E o rei poder escolhê-la ou não para ser a futura rainha. Imagina uma pessoa que teve uma criação de quem já perdeu muitas coisas, foi até escravizado, perdeu pai, perdeu mãe, e tinha uma única chance, uma única oportunidade. Se fosse você, querido, que você tivesse uma única oportunidade de conseguir atingir uma alta posição, viver uma vida dos sonhos de tantas pessoas, e chegasse aquele grande dia, e você só com uma oportunidade, você tinha que ter uma postura, você tinha que escolher uma roupa, você tinha que escolher um jeito de falar, um jeito de se comportar, para poder impressionar aquele rei. E Esther, queridos, naquele dia, ela viu como é que foram as outras que foram chamadas. Elas se arrumavam todas, sabe? Elas podiam escolher o que elas quisessem ali, muitas joias. O que será que você teria escolhido nesse dia? Com uma história assim, com uma única chance. E elas escolheram muitas joias, né? Pensa bem como é que elas ficaram. Cheias de anéis, de brincos, colares, certo, andando até pesado de tanta joia, né? Que seja um brilho, aquela roupa glamurosa. O perfume, os cabelos.
Ela só tinha uma chance, elas tinham que impressionar. Mas Esther, ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha mesmo tendo uma história, tendo sido criada, talvez um contexto muito difícil, num ambiente de competitividade, onde muitas queriam, só tinha uma vaga, tinham muitas, e muitas bonitas. Ela só tinha uma chance, era muita competição, mas ela fez uma escolha. Ao invés de impressionar o rei com aquilo que ela achava que deveria ser o melhor, ela ouviu o conselho daquele que conhecia o rei. Ela desconsiderou possíveis chifres que tinham nascido no seu nariz. Me perdoa falar assim, Esther, tá bom? Estou parafraseando. Ela desconsiderou coisas que tinham crescido com ela, talvez nascido com ela, uma história, uma formação. Esther desconsiderou quando ela preferiu não escolher baseado naquilo que ela conhecia, daquilo que ela imaginava que seria o melhor. Ela teve uma chance e ela quis agir com sabedoria. Esther não considerou aquilo que poderia ser a sua opinião pessoal. Ela preferiu pedir o conselho de quem sabia melhor do que ela. Se Esther fosse pintar uma paisagem, ela poderia ter escolhido pintar uma paisagem que tivesse um corno no meio, mas ela escolheu pintar uma outra paisagem. E nós temos outras histórias. A história, por exemplo, dos espias. Você pode abrir sua Bíblia lá em Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13. Verso 1, nós lemos o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar os filhos de Israel de cada tribo dos seus pais, e de cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então Deus deu uma orientação, olha para mim. Deus orientou Moisés e ele disse: escolhe um homem de cada tribo para espiar a terra que eu vou te dar. E Moisés, querido, já tinha passado muita coisa até aqui. Moisés tinha uma história, Moisés tinha calos, estava calejado, já tinha vivido muita coisa. Moisés preferiu não ter surpresa. Então Moisés, ele incrementou a orientação de Deus, e ele, no verso 3 nós lemos: enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Aí nós lemos lá no verso 17: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, e vede a terra tal que tal é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa, se é má? Quais são as cidades que habita, em que é arraiais, se é em fortalezas? Também qual é a terra, se ela é fértil, se ela é estéril, se há nela matas ou não? Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então Deus dá uma instrução a Moisés, mas Moisés, que tinha uma história, já tinha vivido coisas, já tinha passado muito aperreio. Moisés, ele achou melhor prevenir e não só mandar espiar. Moisés instruiu os líderes em como deveria ser o relatório que eles enviariam. Que tipo de relatório? Ele deu detalhes. Ele falou: eu quero que você fale a respeito da terra, se ela é boa. Eu quero que você fale sobre o tamanho das cidades, como é que elas são, como é que é a guarda, como é que são as pessoas que moram lá, como é que é o fruto daquela terra. E além disso, eu quero que você traga o fruto, para que eu possa ver com os meus próprios olhos.
Moisés deu essa orientação. E depois, queridos, nós temos o relatório daqueles espias. No versículo 27, relataram a Moisés e disseram, então, Números 13, 27. Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela, e mostraram o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os derereus, habitam na montanha, os cananeus habitam, tal. Então, verso 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque os homens, porém, verso 31, porém, os homens que com ele tinham subido disseram: peraí, nós não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Gente, eles são gigantes. E eu sei, queridos, que quando nós lemos isso, nós olhamos e falamos: que homens de pequena fé! Quem são esses 10 espias? E a gente sempre diz: quem foram os 2 com a visão positiva? Quem foram os 2 que não tinham um chifre no seu nariz? Quem eram? Josué e Caleb. E a gente sempre fala: nós não lembramos o nome dos outros, mas eu vou te falar hoje. Eu vou te falar, talvez você não decore nessa noite, mas eu acho que é importante a gente falar do nome desses homens. E os nomes deles eram Samua, Safate, Caleb, Gigeal, Osés, que era Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Nabi, Setur, Jeuel. Esses nomes meio estranhos. Mas esses homens, queridos, por que eles tiveram uma fé tão pequena? Por que eles não simplesmente enxergaram, ficaram com o melhor? Por que eles não viram como Josué e Caleb? Porque, queridos, naquele momento que Moisés falou como ele queria o relatório, eles formaram dentro deles um chifre em cima do nariz. Quando Moisés disse o que ele queria, ele não falou só: olha a terra, o tamanho do fruto das pessoas. Ele falou: é boa ou ruim? Como é que é o povo? Como é que são as cidades? São muito a fortaleza, como é? É difícil de entrar? A terra é boa mesmo? Será que o fruto é grande mesmo? Será que ela realmente vai ser boa para nós? Os homens, como eles são? Quando Moisés instruiu, queridos, aqueles 10 homens que trouxeram o relatório negativo, quando eles ouviram a instrução a respeito daquilo que eles deveriam, começou a crescer neles um chifre. E aquele chifre fez, aquela coisa que cresceu em cima do nariz, fez com que eles vissem a paisagem de forma distorcida. Josué e Caleb tiveram uma outra percepção. Aí você pode falar: mas por que será que Josué e Caleb conseguiram ter uma percepção mais positiva? Isso tudo depende muito, queridos, a respeito daquilo que tem no coração, a respeito da fé, a respeito daquilo que eles viveram. E eu quero chamar sua atenção para você que é pai, que está aqui nessa noite. Coisas que nós temos dito têm influenciado nossos filhos para que cresçam nele. Algo que vai atrapalhar eles terem a visão correta em relação às possibilidades de futuro. A forma como você fala com ele, a forma como você orienta, a forma como você corrige, a forma como você instrui o seu filho, não importa a idade dele, ele considera você como um líder. Moisés era um líder quando ele mostra que a terra podia ser boa e podia ser ruim. Que podia ser difícil ou fácil de entrar. Quando ele começa a demonstrar que podia ter coisa boa e ter coisa ruim, ele levantou coisas dentro daquelas pessoas e fez com que eles colaborou para que eles ficassem fragilizados diante de circunstâncias. Eu e você, como pais,
Precisamos tomar cuidado em relação à forma como nós temos apontado o mundo para os nossos filhos, apontado as coisas do Senhor, aquilo que nós temos valorizado, porque muitas vezes nós reproduzimos nas pessoas uma visão que é nossa. Às vezes tem uma visão, querido, que ela é só sua, é a sua pintura da paisagem. E talvez na forma como eu e você temos falado com nossos filhos, nós temos impedido com que eles criem as suas próprias pinturas, de forma limpa. Eu vivi uma experiência há pouco tempo. O ano passado eu fiz uma cirurgia no meu nariz de desvio de septo. E eu tenho 2 filhos, Pedro de 8 anos e Amanda de 6. E aconteceu uma coisa muito interessante, eu gosto de contar isso, porque é um testemunho para eles e um testemunho para mim. Os meus filhos, no caminho da escola, nós todos os dias, nós oramos com nossos filhos. E nós dizemos assim para eles: vamos construir o nosso dia. E no caminho da escola, nós incentivamos que eles mesmos orem, nós também oramos com eles, mas a gente fala para que eles comecem e declarando aquilo que vai acontecer no dia deles. E eles começam a construir o dia através da oração, da declaração da palavra. E naquele dia que eu ia fazer cirurgia, o meu esposo Renato, ele virou para as crianças e falou assim: olha, hoje a mamãe vai fazer uma cirurgia no nariz. E nós vamos orar hoje por ela, porque eu não ia voltar para casa naquele dia, porque eu ia dormir no hospital, né? E a Amanda, de 6 anos, nessa ocasião ela tinha 5, ela disse que ela queria orar, e ela orou assim: Pai, obrigado pela vida da minha mãe. Mas eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o nariz dela vai ficar bom e que ela não vai precisar de cirurgia. Eu soube disso depois da cirurgia. Eu acho que eu ia ficar com muita vergonha se eu tivesse ouvido isso antes. Porque talvez, se eu estivesse naquele carro, talvez eu diria para minha filha: filha, é porque esse problema da mamãe precisa do médico ir lá e alinhar o nariz da mamãe, que está prejudicando a respiração da mamãe. Talvez eu tivesse dito isso. E sabe o que eu teria feito nesse momento? Eu teria pintado o meu quadro sobre o meu nariz, sobre a minha cura, sobre cura divina. Se eu tivesse falado assim para ela, ela não teria orado em nome de Jesus, que o nariz dela seja curado antes da cirurgia. Se eu tivesse dito isso, queridos, eu teria feito nascer um pequeno chifre na ponta do nariz dela, que ia começar a atrapalhar a forma dela ver cura divina. Como líderes, como pais, existem coisas que nós temos feito, dito, incentivado, queridos, que pode estar formando algo nos nossos liderados, nos nossos filhos. Às vezes você não é líder, você não é pai, mas eu vou te falar, a partir do momento, querido, que você se diz cristão, você passa a ser uma referência para as pessoas. As pessoas começam a te observar. E se aquilo que você tem dito que é verdade no seu coração, a mudança que Deus tem feito através da palavra, que tudo se fez novo a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você diz: não, a cirurgia é importante para consertar o meu nariz, quando você diz isso, você também muda a perspectiva das pessoas a respeito de cura divina. O que nós temos dito para as pessoas? Que nós podemos ser uma influência, que nós podemos serrar chifres por aí, nós podemos serrar chifres por aí, fazer com que pessoas enxerguem a paisagem real, aquilo que Deus tem para nós, a verdade divina para a nossa vida. Mas ao invés disso, nós temos dito ao contrário e temos estimulado coisas a crescerem que têm deturpado a visão de pessoas que nós poderíamos influenciar. Aí o papel do Espírito Santo fica até... O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Deus me livre de eu ser aquela pessoa que possa interferir de alguma forma para que alguém desenvolva fé para crer no Deus vivo. Que tipo de coisa eu tenho dito? Que tipo de comportamento eu tenho feito? Eu tenho estimulado? Eu tenho desestimulado?
Talvez você fale, não, eu tento estimular. Mas quando você fala, é bom, Mar? É próspero ou não é? Você pode estar levantando dúvida no coração das pessoas que não têm a fé igual a sua ainda. E eu queria, para fechar esse assunto, eu queria lembrar a respeito de algo muito interessante que aconteceu em 1 Reis, no capítulo 18, se você puder abrir sua Bíblia. 1 Reis, no capítulo 18. Depois de 3 anos de muita seca, um período de fome, um período difícil numa nação que estava negando o nome do Senhor, que estava crendo em outros deuses, que estava tendo a sua fé totalmente deturpada, pessoas que estavam criando não só um, mas vários chifres, não estavam vendo mais as coisas como elas realmente eram, pessoas que estavam se desviando da vontade, da palavra, da orientação de Deus. Um período muito difícil para esse povo, queridos, porque eles estavam sofrendo as consequências da desobediência. Mas Deus fala no versículo 1 para Elias, capítulo 18, verso 1. Ele fala diz o seguinte: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Acabe era o rei, queridos, desse lugar. Acabe era um rei que estava desviando o foco, ele estava crendo em outros deuses, ele estava dando atenção a coisas que entristeciam a Deus, ele estava totalmente desviado do propósito. E aqui, querido, nesse momento, Deus diz para Elias: olha, vai até o rei, diz a ele que vai cair chuva nesse lugar. Queridos, chuva era tudo que o povo queria. Você lembra o ano passado que a gente estava sem água? Você lembra disso? Lá na minha casa, teve semana que tinha água 2 dias na semana. Eu sei que tinha casas, tinha lugares que ficavam 15 dias sem água, dependendo da região. Então era um tempo muito difícil, você concorda? Imagina aqueles 3 anos sem água. 3 anos. 3 anos o povo perecendo por falta de água, eles precisavam de chuva, tudo que eles mais queriam era chuva, tudo que eles desejavam era chuva. E Elias, nesse momento, queridos, quando ele vai até o rei, acontece aquilo que talvez a maioria de vocês conhece, né? Aquele desafio, né, que é feito entre os outros profetas daquele Deus, né? Do Deus falso. E acontece aquele desafio, e aqueles profetas são envergonhados, mas o nome do Senhor é exaltado naquele lugar, amém? E quando nós lemos aqui, no verso 41, 1 Reis 18, 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Depois do rei ver tudo aquilo que aconteceu, deve ter sido dias cansativos, aquela expectativa daqueles deuses falsos, daquele Deus falso fazer alguma coisa e na verdade não foi feito, mas o Deus vivo se manifestou, algo poderoso aconteceu naquele lugar. Então Elias fala para o rei: olha, vai lá, vai comer, pode deixar, eu estou ouvindo o barulho de grandes chuvas. No verso 1 do capítulo 18, Deus disse a Elias que haveria chuvas. E quando ele diz aqui, eu ouço, ele ouvia pela fé. Ele ouvia pela fé. Tem muitas pessoas que podem estar pensando assim nessa noite: eu entendo que tem coisas que tem em mim,
Existem coisas que cresceram, que eu cresci, que cresceram comigo, que têm impedido com que eu alcance coisas em Deus, com que eu conheça Deus verdadeiramente, com que eu alcance milagres, com que eu alcance uma cura, com que eu tenha paz na minha casa, com que eu tenha uma vida de paz, uma vida de alegria. Talvez você está aqui nessa noite e você está nessa condição. E talvez você fale, sim, eu entendi, tem coisas que cresceram sem eu perceber, tem coisas que têm me atrapalhado a ter uma visão da forma correta, a visão que Deus tem, porque você talvez tenha ouvido, querido, que existe uma vida boa para você, que o que Deus tem para você, querido, é aquilo que é bom, perfeito e agradável, que existe uma vida gloriosa, uma vida de paz, uma vida abundante, uma vida próspera. Talvez você tenha ouvido isso aqui nessa igreja, talvez em algum grupo que você se reúne, às vezes algum amigo compartilhou, talvez você já fez até o Rema, as escolas de ministros e missões, sei lá. E talvez tenha coisas que ainda estejam agarradas e não estão conseguindo desenvolver. E você pode ter pensado nessa noite, sim, pode ser que tenha alguma coisa atrapalhando a minha visão mesmo. Mas como é que eu faço para tirar isso? Como é que eu faço para me livrar disso, desse corno? E queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer, diante de uma visão distorcida, a primeira coisa é abrir o nosso coração para que Deus seja o Senhor da nossa vida. Existe um milagre, diga milagre. Um milagre que acontece quando nós oramos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Existe algo que acontece, queridos, porque existem coisas fora de nós que vão se corromper mesmo, mas existe uma possibilidade dentro de você, algo não se corromper, algo pelo contrário ser revigorado, ser renovado todos os dias pela palavra, pela influência do Espírito. E isso que tem dentro de você é o seu próprio Espírito, que precisa nascer. E quando você diz, você abre o seu coração, você fala, eu quero viver uma nova vida, eu abro o meu coração para Deus fazer morada, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando você faz isso, algo instantâneo acontece, um milagre acontece em você. Esse é o primeiro passo. E queridos, o segundo passo é que você, depois que você conhece ao Senhor, você precisa se alimentar, você precisa conhecer a paisagem. Existe uma paisagem. Existe uma paisagem que Deus quer que você conheça. E essa paisagem é a identidade de filho. É aquilo que você é aquilo que Ele te chamou para ser, é aquilo que Ele conquistou por você. Quando Jesus morreu naquela cruz, um sofrimento, querido. Ele morreu ali por amor a mim e a você. Existe uma nova vida, mas para que a paisagem mude, eu preciso conhecer aquela paisagem. E queridos, o terceiro passo, e na verdade ele é junto com esse dois, você precisa desenvolver fé, você precisa crer, você precisa andar, dar passos de fé, abrir os seus ouvidos e começar a declarar aquilo que Deus diz a seu respeito. Mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que a foto do mundo seja a contrária, mesmo que a paisagem do mundo tenha tantas interrupções que você não consegue ver nada da paisagem. Se você, querido, começa a olhar para aquilo que Deus fala a seu respeito, se você começa a andar em fé, se você começa a declarar a palavra de Deus em fé, se você começa a assumir aquela identidade que Deus te chamou, aquilo que é a realidade de Deus para a sua vida, se você, querido, pega só um versículo, você pode começar com um versículo, você pega um versículo e você começa a confessar aquilo, dentro da área de dificuldade que você está vivendo, e você agarra aquilo, e você, sempre que vem a dificuldade, você começa a confessar aquilo. Certa vez eu tive um problema quando eu fiquei grávida da Amanda, e eu me agarrei em Êxodo, no capítulo 23, que fala, na sua terra não verá mulher estéril. E eu comecei a declarar isso. Toda vez que vinha um pensamento, eu dizia, aqui não vai ter mulher estéril não, e nem mulher que aborte. E eu comecei a declarar aquilo que era uma promessa para a minha vida, de acordo com aquilo que eu estava vivendo. E aquilo que poderia deturpar a paisagem a meu respeito, foi retirado por causa da palavra de Deus e da fé.
E o que Elias tem a ver com isso tudo? Elias, querido, Deus disse algo. E Elias, mesmo sem ver, ele ouviu. Mesmo sem ver a chuva, ele ouviu, pela fé, um barulho de chuva. Não tinha chuva. Ele ouviu barulho de chuva. Não tinha chuva, gente. Não tinha barulho. Ele não estava doido. Ele estava em fé. Agora, o que eu amo disso é que ele tinha uma pessoa que estava junto com ele. E ele virou, ele se ajoelhou. E ele começou a orar. E ele tampou o rosto. E ele falou para aquela pessoa, ele falou assim: eu quero que você vai... Abre, você está, né, aberto, né, em 1 Reis 18. E ele fala, verso 43, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele virou para aquele moço que estava ali com ele, para aquele homem que estava auxiliando ele. Ele ficou ali prostrado e ele falou assim: vai lá você, eu quero que você vá lá, eu quero que você vai ver ali perto do mar e ver se você vê algo daquilo que eu estou ouvindo pela fé. E aquele moço voltou, e o moço voltou e falou: eu não estou vendo nada. E ele poderia ter falado: olha, vê direito, vê se tem uma nuvem pequena ou grande, se o céu vai ficar cinza ou se vai continuar azul. Começa a perceber se tem uma mudança na tonalidade do céu ou não. Como é que ele poderia ter falado com aquele moço? Ele virou para ele e falou assim: volta e vê. Volta e vê. Volta e vê. E ele voltou. E depois ele voltou de novo. Ele disse: eu não vi nada. Ele falou: vai lá de novo. Você vai ver. Você vai ver. Existiu uma palavra de Deus, querido. Elias ouviu uma palavra. Uma só palavra: vai haver chuva, vai cair chuva. E Elias, ele ouviu. Ele ouviu quando ele não viu. Não tinha nada para se ver. O céu continuava muito azul. O céu estava azul, não tinha sinal de chuva, não tinha barulho de chuva, mas pela fé ele ouviu, e ele disse para o rei: vai comer, vai descansar, porque eu já estou ouvindo. Ele está ouvindo o quê? Meu Deus, esse homem é doido? Não, ele é um homem de fé. Ele crê, ele agarra a palavra. Ele não permite que coisas que têm nascido na frente dele atrapalhem a paisagem. Porque se ele tivesse permitido, ele poderia ter começado a duvidar. Peraí, você não viu nada, tem certeza, mas eu pela fé não, eu disse que eu estou ouvindo. Não, peraí, vai lá, tem que ter mudado alguma coisa. Vai, quando você chegar vai ter mudado alguma coisa. E ele voltou, e o moço voltou e falou: não mudou nada. Peraí, deixa eu ver se foi Deus mesmo. Peraí, deixa eu sondar. Será que foi Deus mesmo que disse? Será que essa palavra é a verdade? Não! Ele não duvidou. Tinha uma palavra, ele agarrou a palavra. Ele não deixou que as circunstâncias, ele não deixou que o tempo, o céu azul, a falta de barulho, a falta de umidade, ele não permitiu que os sentidos atrapalhassem aquilo que a palavra de Deus dizia. Se a palavra dizia, ele cria. Se a palavra dizia, ele ouvia. Como? Pela fé. Pela fé. O que você tem desejado, querido? E o que você tem deixado que cresça na sua frente? Que sinais, que notícia, que céu azul que tem tampado os seus ouvidos de ouvir. Vem aí uma grande chuva. Vem aí uma grande chuva sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque é promessa, é palavra. Quando tem palavra, não tem nada que possa crescer na sua frente, querido. Agarre a palavra. Agarre a palavra. Agarre a palavra. Existe uma palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra é vida, saúde, vida, saúde. Diga vida, diga saúde, diga vida, saúde, diga prosperidade, diga provisão, diga restauração. Aleluia!